Salve galera, eu sou a Jéssica, educadora da frente de linguagens do Carol, e esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto as nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre educação popular. Bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Salve galera, eu sou o Paulo, educador da frente de humanas. Bom, a sociedade brasileira é marcada pela desigualdade e opressão, como racismo, machismo, LGBTfobia, pobreza e outras formas de privilegiar certos grupos sociais e marginalizar outros. Ou seja, existem grupos de pessoas que, historicamente, possuem poder político e econômico e, para que possam manter esse status social, perpetuam as desigualdades e opressões. Chamamos isso de sociedade de classe. Historicamente, esse grupo de pessoas que perpetuam esses privilégios se mantém nos espaços de decisão. Por exemplo, segundo o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a maioria dos deputados federais eleitos em 2018 são grandes empresários e profissionais liberais. Esses profissionais liberais são profissionais autônomos, como advogados, médicos, engenheiros e economistas. Acontece que esses profissionais autônomos muitas vezes têm seus próprios escritórios, portanto, no fundo, também são grandes empresários. Devemos sempre nos questionar qual é o papel desses políticos que elegemos a cada 2 anos, aqueles que votamos para ser nossos representantes nos espaços de decisão política. É nos representar ou representar a seus interesses? Pautar interesses particulares no espaço de decisão pública é corrupção. Independente de ser crime ou não, quando o Estado investe e produz no país, favorecendo pessoas e empresas, seja em qualquer ramo de atividade, de controle e de organização da sociedade, ele exclui o papel principal do Estado democrático, o de pertencer a todos. É uma exclusão para aqueles que não vão ser favorecidos com aquela obra ou atividade. Podemos pensar em vários exemplos de diferentes governos que abusam do bem de todos para investir no interesse de alguns. A construção de hidrelétrica, o desmatamento da Amazônia, o pagamento de propina proveniente de obras públicas, a remoção de moradias para forçar a construção, o aumento abusivo das passagens públicas de metrô e ônibus para as empresas de ônibus, favorecimento em contratos públicos para a empresa. Mas onde podemos ver essa relação de poder político e poder econômico na prática? Como ela se manifesta? Recentemente foi descoberto um suposto esquema em que empresários financiaram a disseminação de fake news a favor do atual presidente da República. Também no dia 7 de maio, o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal, junto com um grupo de empresários, cobrar dos juízes a volta das atividades econômicas parada por ordem dos governadores devido à pandemia. Empresários do setor têxtil, farmacêutico, produção de cimento, automóveis, energia, máquinas e calçados, entre outros, estiveram presentes na reunião. Segundo o presidente, os empresários presentes trouxeram essa aflição, a questão do desemprego, a questão da economia não mais funcionar. O efeito colateral do combate ao vírus não poderia ser mais danoso do que a própria doença. Mas e a população? Será que a gente não está preocupado com o desemprego, com a dificuldade de encontrar o sustento? Ter poder sobre a sociedade significa ter acesso aos ambientes de decisão e interferir neles de acordo com seus interesses próprios. Quando um presidente ignora o conhecimento da ciência sobre a doença, aliando-se a argumentos de que a economia não pode parar e que se ela não voltar ao normal, teremos uma catástrofe, ele ignora a catástrofe que o vírus já causa na população pobre e periférica. Segundo o levantamento da Rede Nossa São Paulo, o endereço é central quando se trata de analisar as taxas de mortalidade em São Paulo. Em regiões periféricas da cidade, onde em muitos distritos não há um leito de UTI sequer, a chance de morrer por Covid é até 10 vezes mais alta do que em bairros centrais.
Não são nos bairros centrais onde vivem as pessoas com maior poder econômico e político? E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Certas medidas minhas, obviamente, não agradam o setor de sociedade, mas eu sou chefe de executivo para tomar decisões. Ao conjunto dessas pessoas damos o nome de classe dominante. E as pessoas que são excluídas desses espaços e não possuem nem poder político nem econômico passam por uma experiência de mundo onde vão precisar responder determinados desafios, como a falta de recursos para garantir suas sobrevivências, que são agravadas pela pandemia. As experiências de vida fora dos ambientes de decisão institucionais, como a Câmara de Vereadores, de Deputados, de Senadores e da Presidência, são transmitidas e transformadas, ou seja, essas pessoas marginalizadas, as chamadas classes populares, também constroem sua própria cultura, suas músicas, hábitos, costumes, que estão fora dos espaços políticos tradicionais. Isso é o que chamamos de cultura popular, que é essa cultura formada pelas classes populares. Para falar um pouco melhor sobre isso, contaremos com a ajuda do Luca, também da Frente de Humanidades do Carol. A cultura popular é constituída dentro da maior parte da sociedade, a parte pobre, que é desvalorizada e deslegitimada a todo momento por não pertencer à classe dominante, que comanda a sociedade hoje. Porém, essa não participação não é opção nem escolha dessas pessoas. É pré-estabelecido socialmente que elas fiquem de fora, por não serem culturalmente potentes para essa influência social. Em outras palavras, essas pessoas não compõem a classe dominante por serem pobres, negros, periféricos, mulheres, LGBTQIA+. São exatamente as mesmas pessoas que carregam todos os estigmas de que são taxados como ruins dentro do Brasil. Quando falamos de formação de sociedade, falamos de condições básicas de distribuição de direitos. Uso a palavra distribuição, pois aqui os direitos são distribuídos como mercadoria, vendidos a quem pode pagar mais. Vivemos numa sociedade baseada em aparência e em condições financeiras, e isso nunca foi escondido. E uma dessas condições básicas é a educação, que tem sido sucateada há anos e agora, de uma forma muito mais incisiva, tem levantado grandes alardes por parte dos movimentos sociais de educação. No ano de 2019, houve um bloqueio nas bolsas de pesquisa e em parte dos orçamentos destinados a universidades federais. Isso fez com que automaticamente se comprovasse que um dos maiores golpes de sucateamento venha pela educação, pois se acredita que a educação é a base de uma estrutura social e de um pensamento crítico. E quando se evidencia que a base pode formar um pensador ou pensadora crítica, a solução é tirar os lugares que ainda nos restam, não formando e não educando a classe social mais baixa. Acontece que não basta a questão econômica para determinar o status social das pessoas. Conhecimentos, cultura e outras questões materiais também são fundamentais. Assim, o conhecimento popular é constituído das experiências das pessoas, transformando-se em reconhecimento social. Obviamente, numa sociedade de classes, o conhecimento, cultura e valores da classe dominante vão ser impostos como correto, a ser seguido e valorizado. Já a cultura popular vai ser marginalizada. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Nessa fala do ministro da Educação, por exemplo, ele diz que odeia o termo povo indígena, pois o que existe é só o povo brasileiro. O que isso quer dizer? Que os povos indígenas do Brasil não são povos brasileiros? Não. Essa fala nos mostra qual o projeto de país que o atual governo pretende, um que exclui a diversidade cultural do Brasil. Nessa fala, o povo brasileiro não significa os múltiplos povos que pertencem ao território, mas sim que, para esse governo, os valores da elite, do único povo brasileiro puro, são os únicos que representam o Brasil. Ele ignora que esses povos indígenas têm sua cultura e seu modo de viver, seus conhecimentos e saberes que dizem respeito às suas realidades e trajetórias. Acontece que esses povos sofrem constantes ataques de grupos com interesses no agronegócio, que querem as terras dessa população para alavancar os lucros dos latifundiários, que fazem parte da elite brasileira. Essa fala revela um interesse por trás, um conjunto de ideias,
com a ideia de que o povo indígena é selvagem e precisa ser civilizado, ou ainda que esses povos atrasam o país. Esses conjuntos de ideias são propagados por essa elite brasileira há séculos, buscando sempre o lucro e a manutenção do poder. Os conhecimentos desse grupo dominante, dessa forma, se convertem em reconhecimento social. Só serão brasileiros os cidadãos que concordarem com a imagem que o governo quer passar. Assim, essas ideias são impostas pelas instituições que seguem os valores dominantes, como o vestibular. Somos obrigados a nos educarmos com valores das elites, desde a escola e comerciais de TV até as políticas e os livros. Portanto, essa educação oficial tem um objetivo. Quando nos educamos, precisamos nos perguntar sempre: para que nos educamos? Se entendermos educação como uma troca de conhecimento, como um processo onde nos formamos enquanto pessoas, precisamos sempre nos questionar para que estamos nos formando. A educação popular é uma educação que é construída valorizando a cultura e as experiências das classes populares, lidando e discutindo os desafios que a realidade dessa população apresenta. É preciso considerar os conhecimentos e saberes construídos e transformados por esse grupo, buscando sentido no dia a dia e nos interesses dessa classe. Educação popular é desafiar o modelo de educação imposto, que segue os interesses dos grupos dominantes. Nós do cursinho acreditamos totalmente no poder da educação popular. A Jéssica, lá da frente de linguagens, vai explicar para a gente agora um pouco sobre a proposta do cursinho. Nós do Cursinho Popular Carolina de Jesus somos um movimento social pela educação popular, o que significa que acreditamos em uma sociedade igualitária, e a nossa forma de lutar por isso é através da luta por uma educação democrática, transformadora e que não pode ser cobrada e que deve ser um direito. Nos posicionamos contra os valores da elite e desse governo que representa esse grupo de dominantes. E para conseguir alcançar nosso objetivo como cursinho, nós somos um movimento que tem como foco o fim do vestibular. Vocês devem se perguntar por que o vestibular, né? Mas eu explico. Quando nós nos colocamos como movimento de educação popular, pautamos que esse aprendizado seja de qualidade, tanto para o rico quanto para o pobre, por isso igualitário. Além disso, queremos também uma educação que incentive todas as nossas alunas e alunos a serem críticos do mundo, com o direito de tirarem suas próprias conclusões da sociedade e da sua própria realidade, por isso transformadora. Mas para que isso aconteça, precisamos que todos os estudantes e todas as escolas tenham o mesmo acesso à educação, com a mesma qualidade, conteúdo e incentivo ao estudo, por isso democrático. O Cursinho Popular Carolina de Jesus acredita que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Mas o mundo só se transforma se a educação chega para todos. Isso só vai acontecer quando deixarem de usar a educação como mercadoria. Pois se é direito, não deve ser cobrado de forma alguma. Muitas vezes é dito que o declínio da educação pública tem a ver com a falta de interesse dos seus alunos periféricos. Mas na realidade, o declínio da educação começa quando o governo não valoriza nem incentiva seus professores e professoras. E também quando o governo transforma a escola em um lugar de obrigação e de aprendizado forçado. Porém, eles se esquecem que a sala de aula é paixão. Já dizia Bell Hooks. E nós, como um bom país da América Latina, deveríamos ter o direito de viajar dentro e fora da sala de aula, pois a educação está em todo lugar. E o lugar é o lugar que nós estamos, e lutamos para que isso chegue no ouvido e na mente de quem mais tem dificuldade de acreditar, e de sentir a liberdade que a educação pode trazer. Construir um espaço de autonomia requer muita conexão com a realidade, para afirmar que ninguém sabe de tudo, e tudo o que sabemos também é válido. Paulo Freire diz: quem ensina aprende ao ensinar. Educação é troca de realidades, experiências, opinião e contextos. Tudo o que é aprendido também é ensinado. E quando toda a pedagogia do oprimido pela sociedade não for legítima e entendida, nós estaremos lutando por uma educação real que chegue na quebrada com qualidade e com toda a paixão que merecemos. Nos colocamos contra toda e qualquer negação que afirma que a educação não é importante. Temos total discordância com quem acredita que hoje a educação no país é um jogo para ver quem tem mais qualidade para frequentar certos ambientes de ensino, como as faculdades. Andamos de mãos dadas todos os dias com a realidade da quebrada, que prova que está sendo sabotada a sangue frio por quem está à frente do país e quem decidiu virar as costas para quem mais precisa. Então hoje, nossa luta é pelo fim do vestibular e para que isso aconteça, estamos presentes dentro da Zona Sul de São Paulo, acreditando e estando na vida de quem vive na periferia e constrói a educação libertadora.
juntamente com todos que estão conosco. Cursinho, porque oferecemos aulas preparatórias para a universidade. Popular, porque acreditamos na educação e que ela é um direito e não uma mercadoria. Carolina de Jesus, porque se luta fosse uma pessoa, com certeza seria uma mulher preta da periferia. E aí, galera, deu para entender um pouco mais sobre o que é o Cursinho Popular Carolina de Jesus, no que acreditamos e pelo que lutamos? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham o episódio e de estudar os conteúdos que postamos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que pode sempre contar com Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Siga nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades. E até a próxima!